Referência à palavra do Senhor e abramos nossas Bíblias em Filipenses 3, do verso 7 ao verso 14. Os irmãos encontraram? Diz assim a santa palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Que o Senhor aplique sua poderosa palavra aos nossos corações, às nossas vidas, e que essa palavra, meus irmãos, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor, ela verdadeiramente seja penetrante nas nossas vidas, ela alcance aquilo que o homem não consegue imaginar, ela modifique, ela transforme aquilo que muitas vezes está preso nas nossas vidas e tem nos impedido de prosseguir no Senhor. Nessa manhã, eu queria meditar com os irmãos o seguinte tema: prosseguindo para o alvo. Os irmãos vão repetir comigo. Qual o tema desta manhã, irmãos? Glória a Deus por isso. A carta de Filipenses, ela é chamada como a carta ou a epístola das coisas excelentes, ou a epístola da alegria. Em vários versículos a gente encontra o apóstolo Paulo falando de forma alegre, falando de forma verdadeiramente de coisas maravilhosas. Mas o mais interessante é que Paulo, ele estava preso, irmãos. Quando foi escrita esta carta, o apóstolo Paulo, ele não estava, digamos assim, humanamente falando, em uma situação favorável. Ele estava preso. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, não há cadeias, não há circunstâncias, não há situações que nos impeçam de nos alegrar e glorificar o Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo Deus é bom. E o apóstolo Paulo, ele cria verdadeiramente que apesar daquelas lutas, apesar daquelas batalhas, ele estava seguro, ele estava resguardado. Existe um Deus que está cuidando dele em todo o tempo, assim como existe esse mesmo Deus, irmãos, que tem cuidado de cada um de nós. E muitas vezes
a gente quer glorificar a Deus, louvar a Deus, seguir no alvo, quando as coisas estão muito boas. Eu vou para a igreja no dia que estiver ensolarado, porque se chover eu não vou. Às vezes a gente diz assim, eu vou orar quando eu tiver tempo. Esse tempo não chega, irmãos. Se eu e você não tivermos dedicação e entendermos que a palavra de Deus, o nosso Deus, é maior do que as circunstâncias, nós vamos ficar colocando circunstâncias, barreiras, obstáculos, para que nós possamos prosseguir no alvo. Mas o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã, através desse texto, que é necessário, irmãos, prosseguir para o alvo. E o alvo é Cristo. É por Ele que nós corremos, é por Ele que nós lutamos, é para a glória dEle que nós estamos perseguindo esse alvo, irmãos. Mas muitos têm olhado para a terra, ao invés de olhar para o céu. Muitas vezes as lutas, as batalhas, as circunstâncias, às vezes até favoráveis, da nossa vida secular, da nossa vida familiar, da nossa vida ministerial, elas têm roubado o prosseguir para o alvo. Irmãos, muitos estão dentro das igrejas, com tantas reuniões dentro das igrejas, que esquecem que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa preocupação tem sido fazer coisas e coisas e coisas, mas a gente se cansa, a gente faz tantas coisas para a obra de Deus, que às vezes a gente esquece de adorar o Deus da obra. É duro dizer isso, irmãos, mas muitas vezes nós estamos como que passageiros em busca de um trem que vai chegando, e nós estamos correndo, e a gente às vezes nem olha qual é o trem. A gente está correndo demais, mas a pergunta nessa manhã é: será que o alvo está certo? Será que nós estamos prosseguindo para o alvo certo? Porque o alvo certo não é visível. O alvo certo, ele não está aqui palpável. O alvo é Cristo, Jesus, e Cristo precisa ser glorificado, irmãos. Não adianta prosseguir para o que o homem acha belo. Não adianta prosseguir para aquilo que vai recair os holofotes, porque a glória não é nossa, não é para isso que nós estamos aqui. Nós somos pó, nós somos servos, a glória é do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, irmãos. E o apóstolo Paulo, diferente de outras cartas, em Filipenses ele não traz aquele tom doutrinário, teológico. Mas a carta de Filipenses, nesses poucos capítulos tão enriquecedores para as nossas vidas, ela traz um tom pastoral. O apóstolo Paulo tinha efetivamente iniciado a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. E começou ali com Lídia, a vendedora de púrpura, com o carcereiro de Filipos e sua família. Só que essa igreja, ela foi crescendo. E na época que Paulo foi lá, ele se sentiu muito amado por aquela igreja. E no cárcere, ele escreve para Filipenses, irmãos, como um pastor que ama a sua igreja, um pastor que tem cuidado da sua igreja. E ao fazer isso, ele nos traz lições preciosas e importantíssimas na carta de Filipenses, nesses poucos capítulos. Mas eu queria destacar
entre tantas lições maravilhosas, a lição trazida no capítulo 3, especialmente nos versos 12 ao verso 14, em que nós vamos perceber que Paulo, em um dado momento, ele lá no cárcere, mas querendo que a igreja de Filipos, ela progredisse, ela evoluísse, ela crescesse em graça, mas a graça do Senhor, ele compara a nossa vida cristã como se fosse uma pista de corrida. Ele diz que nós somos corredores e ele mesmo se encaixa como corredor. A vida cristã é uma corrida. Muitos pensam, eu aceitei Jesus, eu agora sou convertido. Meus irmãos, esse é o início da corrida, mas não é o final. O final só na glória. O final só quando eu e você estivermos juntos do nosso Deus. Estivermos juntos ao lado do Senhor. E muitos têm feito isso, irmãos. Talvez nessa manhã seja um momento para que nós paremos e reflitamos. Como eu tenho corrido na minha vida cristã? Eu tenho corrido e buscado o alvo que é Cristo Jesus? Ou será que no decorrer dessa corrida eu tenho me perdido? Eu de repente não sei mais aonde eu estou. De repente eu tenho me perdido ao olhar para as pessoas que estão à minha volta. Pasmem os irmãos, mas tem pessoas que acham que lideranças são Deus. Eu estou até o dia que essa liderança estiver. Irmãos, a nossa liderança é do céu. Aqui na terra nós temos líderes para nos ajudar a edificar, mas nunca confunda homem com Deus. Homem, é pó, e Deus é Deus. Muitas vezes nós temos tentado prosseguir para o alvo, e às vezes a gente vai se perdendo, irmãos. A gente vai se perdendo no desânimo, na monotonia, na frieza espiritual. Irmãos, vamos assistir um culto de adoração? Eu vou assistir. Já começa o erro, né? Porque culto é para adorar, não é para assistir. Aí a pessoa diz, quer saber? Eu vou assistir em casa. Muitos que estão assistindo em casa vão assistir um pedaço, depois corre para fazer outra coisa. Isso não é adoração, irmãos. Mas pior do que isso, são aqueles que vêm. Eles estão aqui fisicamente, mas eles não têm coração fértil. A palavra é dita, mas eles não abrem o coração, porque eles não querem ser confrontados. Irmãos, enquanto eu e cada um dos irmãos aqui não matar o nosso eu e deixar o Senhor no comando, nós não poderemos dizer, não mais vive eu, mas Cristo vive em mim. Prosseguir para o alvo não é fácil. Prosseguir para o alvo dessa soberana vocação que o apóstolo está dizendo aqui, é um caminho muitas vezes doloroso, tortuoso, cheio de situações difíceis, que talvez eu e você jamais pensamos que iríamos passar. Mas o Tiago, ele já nos diz, né? Tende alegria no sofrimento, desde que esse sofrimento seja para glorificar o Senhor. Irmãos, sabia que a minha vida e a sua, muitas vezes, no sofrimento,
estamos glorificando ao Senhor, porque ao invés de estarmos murmurando, estamos dizendo: Tu continuas bom, Senhor. Tu és o Deus que tem controle sobre todas as coisas. E nada acontece se Tu não permites. Meus irmãos, o que é prosseguir para o alvo? Antes de prosseguir para o alvo, e aí eu queria a atenção dos irmãos, no verso 12, ele diz assim, ele começa do verso 7 até o verso 11, ele começa dizendo que perdeu tudo. Toda a vida dele, todas as benesses, tudo aquilo que humanamente o caracterizava como alguém bem-sucedido. Ele perdeu, mas ele diz que isso é refúgio, porque ele está com um projeto muito maior. O projeto dele não é daqui, o projeto dele é do céu. O projeto dele é da vida eterna. Irmãos, nós precisamos tirar nossa visão rasteira, superficial. As coisas estão muito boas. Por quê, meus irmãos? Porque agora meu emprego é melhor. Porque eu conquistei determinada coisa. Tudo isso é bom? É. Mas isso não é o alvo. O alvo está acima. O alvo está mais distante. O alvo não é olhar para os lados, nem olhar para baixo, irmãos. O alvo é olhar para o céu. O alvo é olhar para Cristo. As pessoas hoje chegam aos templos e parece que querem escutar confissões positivas, autoajuda, e esquecem-se de uma coisa: o fundamento da igreja é o Senhor Jesus, o fundamento é o Evangelho. Qualquer coisa que não seja o Evangelho do Senhor, não é aquilo que Ele deseja que seja o centro da sua igreja. E muitas vezes a gente olha e diz, verso 12, não que o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Irmãos, olha a consciência do apóstolo Paulo. Um homem de Deus, que fez muitas coisas para a obra do Senhor, mas ele olha e diz, eu não consegui, não é completo, eu não sou perfeito. Mas tem muitos que basta ter alguma coisa em sua mão, que já acham que são a perfeição. Tem muitos que não precisa fazer muita coisa, basta que uma coisa dê certo, aí ele olha e diz, está vendo? Eu sou. Irmãos, eu e você não somos nada. Eu e você não podemos nada, nós só podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando eu e você entendemos isso que o apóstolo está dizendo aqui, olha, ele diz mais, eu não obtive a perfeição, mas, é uma conjunção adversativa, ele está dizendo, porém, entretanto, todavia, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, existe uma diferença entre andar, caminhar, seguir e prosseguir. Muitos chegam à casa do Senhor, escutam pregações, têm um impacto, levantam a mão, dizem que aceitaram Jesus, passam uns dias, mas aí começam as batalhas, começam as lutas, começam as provações, começam as tentações, aquela pessoa que ria muito para você agora não ri tanto, aquela situação que você gostava agora não é igual, e isso vai te entristecendo.
Aí você diz, Deus não é para mim, é melhor eu voltar para o mundo. Esses são aqueles que caminham. Mas existe um grupo intermediário, que eles não só caminham, mas eles seguem. Eles começam e seguem. Eles passam algum tempo. Mas no decorrer da corrida, eles vão se desanimando. Porque eles não têm raízes profundas. As raízes deles são superficiais. Meus irmãos, a pandemia é uma ótima peneira, ou não? Tem pessoas que nunca mais voltaram, irmãos. A pandemia já subiu, já desceu, já usou-se máscara, já tirou máscara. E tem gente que diz, eu não vou, porque a igreja deve ser o lugar de contaminação. Mas ele não se priva de ir a outros locais. Esses são aqueles que caminharam, que até seguiram. Mas chegou um momento que eles pararam. E o apóstolo está dizendo aqui, mas eu continuo prosseguindo. O que é prosseguir, meus irmãos? Prosseguir é estar em movimento. Prosseguir é continuar, independente das críticas. Porque é para Deus, não é para nós. Se for para nós, a gente para. Mas por Deus, para Deus, para glorificar o Senhor, a gente prossegue, a gente continua, a gente olha e diz aquilo, muitas vezes, que alguém diz e me fere tanto, é doloroso, é triste, é ruim de suportar, mas o apóstolo diz, prossiga, prossiga, prossiga. É o alvo, irmãos, tem um alvo. E o alvo está ali, olhe. Qual tem sido o seu alvo? O que tem sido o alvo da igreja brasileira? Porque muitas igrejas têm perdido o alvo, irmãos. Muitas igrejas não sabem mais que o alvo é Cristo. Elas pensam que o alvo é o pregador. Elas pensam que o alvo é a ação social que a igreja desenvolve. Elas pensam que o alvo é porque a igreja tem um ministério de louvor gigante. Elas pensam que o alvo é porque os templos são suntuosos. E elas estão esquecendo do alvo que é Cristo Jesus. Muitas vezes, eu e você precisamos ser sacudidos de um lado para o outro, para acordarmos. Tem horas que a gente chega na igreja para simplesmente concordar. Dizer, eita, é isso mesmo, Deus é maravilhoso e Deus vai fazer na minha vida. Ele pode, se Ele quiser. Soberana vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Agora, se Ele vai querer, eu não sei. Mas nessa manhã, a palavra do Senhor é para sacudir cada um de nós. A palavra do Senhor é para que eu e você olhemos no meio da pista e olhemos se a gente está olhando para o alvo, ou se a gente está olhando para as testemunhas, ou se a gente está olhando para trás, ou se a gente está olhando para baixo e a gente está esquecendo do principal, que é o alvo, Cristo Jesus. E ele ainda diz aqui, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Para quê? Para que outros fossem conquistados através das nossas vidas. Não porque nós somos bons ou merecemos ou somos exemplo, mas porque nós estamos buscando o alvo. Os outros veem Cristo Jesus nas nossas vidas. O sal da terra tem se tornado muitas vezes insípido. E se um sal não é mais sal, para que serve? Busque dentro de você. Você tem sido sal na busca desse alvo? Você tem sido consciente de que Cristo, como a palavra diz aqui, lhe conquistou
mas não foi à toa, não foi sem propósito, existe um propósito. Aí o apóstolo ainda continua. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quando eu digo que faça alguma coisa, existe a atitude da minha vida, não existe? Eu estou fazendo alguma coisa. Porque é que muitos paralisaram na obra de Deus, porque é que muitos não têm prosseguido, porque não fazem nada, porque pararam, porque chegaram muito afoitos. Tem irmãos, essa palavra não é para descrente, essa palavra é para crente. Essa palavra é para quem está dentro, não é para quem está fora. Muitos chegaram com aleluia na boca, que quase não parava. E hoje não consegue orar para agradecer o alimento que come. Muitos chegaram tão afoitos, correndo. Não, eu faço. Precisa de gente, eu vou. Ah, eu quero isso, eu vou, eu estou presente. Hoje, essas mesmas pessoas, você olha e diz: irmão, não, estou muito ocupado, deixa para depois. Não, mas é para a obra, não interessa, os meus interesses são maiores. Em que posição eu e você estamos? Quem somos nós nessa corrida? Somos aqueles que continuam prosseguindo? Ou somos aqueles que pararam? Aqueles que não seguem, aqueles que não continuam? Aqueles pelos quais muitas vezes a obra do Senhor tem sido trôpega, tem sido paralisada. Pense aí, irmão. Pensa aí, irmã, quem somos nós? Mas o apóstolo Paulo, ele fez algo maravilhoso, por inspiração do Senhor. Ele disse que prosseguia para o alvo, disse que não tinha conseguido ainda, porém, ele nos deixa 2 ensinamentos. E esses ensinamentos são exatamente para quê? Eu e você coloquemos nas nossas vidas. Porque sem esses ensinamentos, a gente não prossegue para o alvo. O primeiro ensinamento ele diz, verso 13, parte 2. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eita, irmãos, que corrente gigante é o passado. Ou como o passado prende, se eu e você não estivermos firmados na rocha, a gente vai ficar amarrado pelo passado, pelo que passou, pelas coisas que ficaram para trás. Irmãos, o apóstolo Paulo, esse que escreveu esta carta, antes do encontro com Cristo, ele era um assassino, blasfemador, perseguidor de igreja, ruim. Saulo era ruim, protótipo de homem ruim. Mas é esse mesmo aqui, ó. Porque Deus transforma. Eu não transformo, você não transforma, mas o Espírito do Senhor transforma, irmãos. O Espírito do Senhor transforma assassino em crente. O Espírito do Senhor transforma aquele que blasfema contra a igreja em servo fiel. Aquele que prossegue. Não diminua o poder de Deus. Não ache que para Deus é difícil, porque Deus faz o impossível. E isso aqui era impossível. Mas depois do encontro com Cristo, a vida de Paulo mudou.
Irmãos, vocês acham que foi fácil Paulo se envolver no meio do corpo ali? Quantas críticas ele não deve ter recebido? Ah, você é um assassino, eu não quero nem chegar perto de você. Tem muita gente que chega e diz, eu não quero chegar perto porque ela era prostituta. Eu não quero chegar perto porque ela era bandido. Irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que para Deus tudo é possível. Na hora que ele diz, esqueça para trás, eu não sei o que é que tem na sua vida que está lhe amarrando. Mas nós muitas vezes temos um passado que nos prende. Às vezes é um passado ruim, como esse de Paulo. Outras vezes é um passado bom. Tem gente que vive do passado, irmãos. Olhe, quando eu cheguei, que eu aceitei Jesus, era tão bom. Eu jejuava, eu orava, e era uma maravilha. E por que parou? E por que parou? Não, é porque agora... Irmãos, o Senhor está de braços abertos. Cabe a nós prosseguir para o alvo. Não pense que a culpa é do Senhor. O Senhor continua no trono dele. Você quem saiu da posição. Esqueça o passado. Seja bom ou seja ruim. Alguém chega para você e diz, você é um adúltero, um drogado, agora é crente. Eu sou, porque Cristo me lavou, Cristo purificou, e eu agora sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás, irmãos. Não deixe o passado lhe paralisar. Coisas que não deram certo antes, tente de novo, agora pode ser a hora. Projetos que ficaram na gaveta, ah, mas ali era outra época. O Deus que nós servimos está acima das épocas. Mas ele ainda diz um segundo ensinamento. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, primeira parte, você tem que fazer isso. Segunda parte, e avançando para as que diante de mim estão. Meus irmãos, não tenha medo do que vem pela frente. Quem está lhe segurando? Onde é que você está seguro, irmãos? Porque quem está seguro no Senhor, avança. Quem está seguro no Senhor, prossegue, caminha. Não importa as tempestades, não importa o que vier. Continue avançando, continue avançando. Às vezes, a gente vai chegar aqui, por exemplo, num grupo de louvor, e a gente sabe cantar muito bem não, sabe? Mas a gente arranha, a gente tem um desejo, uma vontade. Aí alguém chega e diz, meu irmão, minha irmã, vá cantar no banheiro. Eu quero dizer que essa atitude é do cão, é de demônio, porque cristão é para fortalecer, ajudar um ao outro e não para derrubar, irmãos. Sabe esse projeto que você tinha de cantar, por exemplo? De louvar o Senhor? Tira da gaveta, bota para frente, avança. Aquele evangelismo que você queria fazer e não fez, avança. Porque quem está te segurando e resguardando é o Senhor. O apóstolo ainda diz assim, se eu e você esquecermos as coisas que ficaram para trás e avançarmos para as que estão diante, sem medo, o medo, a dúvida paralisa a tua fé. O medo e a dúvida paralisam tua fé. Quem tem fé não duvida, quem tem fé crê. Quem tem fé crê, quem tem fé sabe que o autor e consumador da fé, ele faz o que ele quer, de acordo com o seu propósito. A palavra diz então, depois de fazer essas coisas, prossigo para o alvo. Irmãos, que coisa gloriosa. Ele começa dizendo que tem um alvo,
O alvo é Cristo. Ele diz como alcançar esse alvo, esquecendo do que ficou para trás e avançando. E no verso 14, ele diz que quem prossegue tem um prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo corredor na pista de corrida, ele está olhando para o prêmio, o alvo, e sabendo que se ele chegar no alvo, ele vai receber um prêmio. Na época do apóstolo, nas corridas que se realizavam, por exemplo, em Atenas, ao final, o vencedor ganhava uma coroa de louros. Mas Jesus nos dá uma coroa de justiça incorruptível. Uma coroa que não enferruja. Uma coroa que a traça não consome. Uma coroa incorruptível. Meu irmão, minha irmã, como é que está a tua vida hoje? Eu não sei. Mas Deus é bom. E está com Ele na glória. Afasta de nós qualquer desânimo, qualquer tristeza. A doença, as lutas, as críticas, as feridas. Tudo vai passar. Tudo vai passar. No céu, nós estaremos na glória com nosso Deus. Esse é o prêmio, irmãos. O prêmio não é aquilo que eu e você conquistarmos aqui, porque tudo vai ficar. Você leva. Muitos têm deixado de conquistar o Senhor para conquistar o mundo, porque querem os holofotes em cima. Mas lembre de uma coisa: você não leva o mundo para o céu. No céu não cabe o mundo. No céu só cabe servos do Senhor, que estão correndo, prosseguindo para o alvo, e sabendo que esse alvo tem um prêmio, e o prêmio é a glória eterna, é estarmos com o nosso Deus, irmãos. Tire da cabeça o projeto da terra, coloque o projeto do céu. Nossos pés podem estar na terra, mas nosso coração, nossa vida, nosso espírito tem que estar nas alturas, tem que estar lá. Hoje eu estou falando aqui, eu não sei se eu chego em casa, irmãos. O que tens a oferecer para o Senhor? E depois de tantas coisas maravilhosas que o apóstolo disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele era consciente que esse prêmio existe. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão com vendas nos olhos e no coração e no espírito. Elas não conseguem enxergar a grandeza do Senhor e do Evangelho. Elas acham que verdadeiramente aqui na terra está muito bom. Irmãos, se sua vida estiver maravilhosa hoje, eu quero lhe dizer que o céu é muito melhor. Estar com Deus é muito melhor. Caminhando para o final, eu queria trazer um texto do mesmo apóstolo Paulo. Agora, depois que ele perseguiu o alvo, deixou as coisas para trás, avançou e teve a consciência de que o prêmio é a vida eterna. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, Paulo dizendo, no fim da vida, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira.
ele completou a carreira, irmãos. Lá atrás, em Filipenses, ele estava na pista. Ele estava correndo. Mas aqui em Timóteo, depois, já no fim da vida, ele completou a carreira. Você tem completado sua carreira? Completei a carreira, guardei a fé. Verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Último versículo, para que a gente possa encerrar. Agora em Apocalipse. Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O prêmio, irmãos, está lá. É a coroa da vida. Saia daqui mastigando, ruminando esta palavra e pensando: o que eu tenho feito nessa pista da fé? Como eu tenho corrido? Será que eu tenho parado? E dentro de você, receba esta palavra: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.